porque é um produto que pode tudo e não é obrigado a nada. Olá! Está começando mais uma edição do Convida, o nosso bate-papo sobre o mundo dos investimentos. E o papo de hoje é sobre fundos multimercados, uma ótima estratégia e forma de diversificar os seus investimentos. E para falar sobre isso, a gente tem aqui a nossa convidada especial, Nayara Boer. Tudo bem, Nayara? Tudo bom, Gabriel? Prazer. Obrigado pelo convite. Pode se Muito bom estar aqui apresentar? com Pode vocês. contar um pouquinho mais sobre você? Claro, eu sou a Nayara Boer. Eu sou responsável pela área de relacionamento com investidores e parceiros da Guard Asset, uma gestora de multimercado macro. A gente vai falar um pouquinho aqui ao longo da nossa conversa. Então, eu fico responsável por todo o relacionamento e por toda a conversa da gestora, dos nossos fundos, né, falar dos produtos, com os investidores, com os alocadores. E é mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui hoje. Muito Contar bom. um pouco dos nossos produtos para vocês. É isso aí. E para completar esse bate-papo, a gente tem um convidado aqui que é o Carlos Barrichello. Tudo bem, Carlos? Tudo ótimo. Prazer aí pelo convite. Uma honra poder falar das abelhas, paralelo também com os investimentos. Legal. E o Carlos, justamente, ele tem um projeto lindo, né, Carlos? Que é o Believing. É um projeto ali de com as abelhas. E a gente vai falar muito sobre isso e vai tentar dar o máximo de conexão entre os dois assuntos, né? Falar de abelhas, falar de investimentos Com e criar certeza. esse match, essa Tá conexão tudo legal. conectado. A natureza vai mostrar pra gente esses paralelos Com importantes. certeza. Conta um pouquinho da sua história. Como é que começou esse projeto? O que é o projeto? Como ele acontece? O seu dia a dia? Conta aqui pra gente, que eu particularmente estou curiosíssimo. Vamos lá. A Believing nasceu de um projeto, um propósito de vida, né? Que começou quando eu tinha 8 anos de idade. Aqui nesse sítio, não exatamente nessa casa, mas na casa do meu pai, onde eu cresci, onde eu passei toda a minha infância. Quando eu tinha por volta de uns 8 anos, um caseiro do sítio foi fazer uma reforma e tirou do muro uma abelha jataí, né? Para não matar a colmeia, ele pôs uma caixinha e me chamou para eu poder conhecer, né, aquela abelha, provar daquele mel. E eu provei o mel, fiquei encantado, né, com aquela estrutura e aquilo ficou gravado na minha memória. Depois de uns 25 anos, né, em busca de um propósito maior de vida, conectado com a natureza, que sempre foi a minha essência, eu estava nesse sítio do meu pai, tomando um sol, de repente eu senti algo no meu braço. Quando eu olhei, era uma abelhinha jataí, a mesma dessa história da infância, e que me remeteu, né, como se fosse um filme da minha história que voltou, e eu lembrei desse flash, desse momento. Quando a gente fala também de investimentos, mais uma das pérolas, enfim, pepitas de ouro que a gente colheu aqui nos nossos bate-papos. Pólen é uma pepita de ouro. Pólen é uma pepita. Isso é legal, né? O pólen, ele é muito parecido com uma pepita Sim, de ouro, né? Sim. Às vezes nós achamos, os investimentos, nós, seres humanos, a gente tem essa pretensão de achar que nós inventamos os investimentos. Mas muito antes, os animais, e mais especificamente ali as abelhas, já faziam investimentos. Vocês sabiam disso? Pois é. Conta para nós como que as abelhas fazem aí esse processo de investimento, e vou além, e também de diversificação, que é o que a gente vai entrar daqui a pouquinho. Com certeza. Como que as abelhas diversificam ali o seu dia a dia, enfim, nas suas tarefas, Sim. e como que elas investem? Vamos lá. As abelhas, elas têm 2 alimentos importantíssimos na colmeia. O pólen, que é o alimento proteico, que vai fazer a cria crescer, se desenvolver. Legal. E o néctar, que é o alimento energético. Dá para fazer um paralelo com o dinheiro ali, né? Que é a fonte que vai fazer ela ter energia para buscar mais néctar, para buscar, né, resinas para fazer a própolis. Então, elas precisam se preparar para condições que elas não estão esperando que vão acontecer lá na frente, mas aquela escassez de flores, né? A gente já consegue fazer um paralelo com a nossa vida, né? Se a gente não poupar ali, naquela época que a coisa apertar, como que a gente vai fazer? Para onde que a gente vai recorrer? E muitas colmeias, se a gente acaba tirando mais do que deve, elas vão sofrer. E aí elas acabam até morrendo, definhando. A sabedoria delas é tão grande que elas diminuem a população da colmeia para consumir menos. E ali tem abelhas que ficam só rainha, para de botar os ovos, e aí quando volta o fluxo, elas crescem de novo. Olha aí os princípios de educação financeira, né, Nayara? As abelhas, elas têm ali um processo de economizar, Sim. mediante ao contexto ali,
E a gente pode trazer até um paralelo pro cenário econômico também, dependendo do cenário, né? E aí elas poupam também, economizar, poupar, e aí focam no objetivo principal delas, Planejar, que é fazer né? e o planejar, exatamente. Não, a gente pega um paralelo com isso e faz muito sentido quando a gente fala de investimento e de um fundo multimercado, que também tem a ver com a nossa história aqui hoje. Se você não planeja, se você não pensa no curto, médio e longo prazo, não vai ter curto, médio e longo prazo da forma que você planejou. Sim. Né? E ter essa flexibilidade, saber dançar conforme a música, as abelhas estão ensinando pra gente melhor, né? Então eu percebo que no investimento, no fundo multimercado, ele tem um paralelo muito grande com isso. Quando a gente olha para um produto que pode de tudo, e a gente já vai falar disso, mas que também tem flexibilidade para eu vou estar mais favorável com o Brasil ou menos favorável para o Brasil, eu acredito mais no exterior ou menos no exterior. Você tem que dançar conforme a música pede, conforme o cenário econômico pede, como o clima pede para as abelhas. Então isso tem total sinergia e acho que a gente tem muito para aprender aqui com as abelhas, né? E é isso, e foi legal que você trouxe da questão do fundo multimercado, que tem como ali o seu principal objetivo, né? É fazer justamente essa diversificação. A gente falou ali do contexto das abelhas, que elas também fazem uma diversificação de flores e tudo mais. E acho legal trazer para o nosso bate-papo também a importância de diversificar os seus investimentos. Tem um ditado que ele é clássico, que é o ditado dos ovos da galinha, né? Quando a gente tem uma cesta, não deixar todos os seus ovos numa mesma cesta, até porque se a cesta cair, todos os ovos quebram. Então a gente fala muito sobre isso em diversificar os seus investimentos, colocar em alguns lugares diferentes. Conta para nós, Nayara, a importância que a diversificação tem e como que os fundos multimercados, eles se conectam com isso. Como que os fundos multimercados ajudam a trazer essa diversificação. Perfeito. Diversificar, essa é o jargão principal, né? Dos ovos na mesma cesta. E acho que isso faz muito sentido quando a gente pensa em planejar. Não dá para você se planejar contando com apenas uma única oportunidade, uma única via. Como a gente vê que as abelhas fazem com o pólen, enfim, é como a gente deveria fazer. Não dá para apostar 100% do meu patrimônio em imóveis, 100% de deixar em renda variável. E eu falo como é importante diversificar. Diversificação é o equilíbrio. É onde a gente mescla quando os imóveis estão indo bem, talvez o dólar não vá bem, e aí se equilibra. Ou a renda fixa no Brasil vai bem e o mercado imobiliário não. Então você faz esse equilíbrio. E os fundos multimercados trazem esse paralelo com a diversificação, porque é um produto que pode tudo e não é obrigado a nada. Então, tem toda uma estrutura atrás de um fundo multimercado, economistas, gestores, traders, analistas, e cada um tem a sua expertise para saber, de acordo com o cenário econômico, ou com o que está sendo visto para o Brasil ou para o exterior, onde que eu vou apostar mais dentro do meu produto, para trazer um pouco mais esse equilíbrio. Se eu não estou confortável com o Brasil, por que eu vou colocar meu dinheiro todo em Brasil? Então o fundo multimercado tem essa beleza de você poder fazer um pouco de tudo. Acho que isso é muito rico. Isso é muito legal que você trouxe, porque muitas pessoas, escutando isso, a questão dos cenários econômicos e tudo mais, talvez grande parte, né, Carlos, pense assim, poxa, eu não tenho muito tempo para ficar olhando o cenário econômico. Gabriel, eu trabalho, o caso do Carlos aqui, né, que tem esse projeto maravilhoso e ele tem um desgaste de trabalho praticamente o dia todo. Sim. Exato. Como é que a gente consegue, para o investidor comum, um investidor que está iniciando, acompanhar esse mercado de trabalho é mais difícil, porque para nós, às vezes sobra ali do nosso dia, das 24 horas que nós temos, às vezes menos de uma hora para olhar para isso. Exato. E aí acaba o quê? Passando batido. E aí é onde entra a essência de um fundo de investimento, né? Perfeito. Como que o fundo de investimento, e no caso que nós estamos falando sobre multimercado, ajuda esse investidor que não tem tempo? Ótimo. Acho que o paralelo eu não tenho como saber tanto de abelha quanto o Carlos tem. Ótimo. Então, o que eu faço? Eu venho, aprendo um pouco com ele, mas eu vou comprar o mel dele. Eu não vou cultivar o mel na minha casa. Então, acho que os fundos e o fundo multimercado, principalmente, é isso. É você confiar numa equipe de especialistas, pessoas que têm know-how muito grande, de muito tempo de trabalho nessas áreas, ou uma expertise muito grande naquilo que elas atuam. E até posso explicar um pouco melhor, dentro da gestora hoje, dentro da Gard, nós temos um gestor de renda fixa que só olha para o Brasil. Eu tenho outro gestor de renda fixa que só olha para internacional. Eu tenho um gestor que só opera commodities, o outro só faz posições em moedas.
tem uma outra pessoa que só faz parte de renda variável. Então são vários experts dentro de um mesmo pool, dentro do mesmo fundo, trazendo essa diversificação e trazendo essa expertise. Para não precisar o investidor, pessoa física que não tem tempo, que está atribulado no dia a dia, tem os seus compromissos, de ficar olhando o mercado como está. Então ele tem que selecionar muito o time. Eu acho que você tem que olhar muito a qualidade de quem está por trás. Igual a gente está vendo aqui, né? A gente tem que olhar a qualidade do mel, a qualidade do propósito do projeto, da Believing. Então, eu traria esse paralelo. Você entregar os seus recursos ou apostar confiando no time que tem por trás. E é legal que dá para fazer um paralelo com as abelhas, né? Porque dentro dessa gama de abelhas nativas sem ferrão, são mais de 250 espécies. E cada uma vai num tipo de flor diferente. Existem abelhas que são muito grandes, são as mamangavas, polinizadoras do maracujá. Só elas polinizam maracujá. Então são esses especialistas naquilo, Exato. né, que vão trazer para esse pote de mel todo o conhecimento, toda, né, a bagagem ali para aquele lugar. Então, E você vai confiar nela, né? Sim. Porque ela sabe o que está fazendo de melhor Com ali. certeza. Exatamente. Acho que essa é a grande beleza. Fantástico. E acho que é legal a gente reforçar os fundos multimercado. Nós temos na plataforma do PagBank. Então, os fundos da Gard, por exemplo, que a Nayara citou, nós temos dentro da plataforma. Como que eu invisto em um fundo? Poxa, eu gostei da ideia dos fundos multimercado, mas como que eu faço esse investimento? E baixando o nosso aplicativo, você consegue ali, claro, que primeiramente conhecendo o seu perfil de investidor e fazendo esse perfil, para ver o quanto você tolera risco, o quanto você vai investir e etc., dentre outras informações que você fornece. Isso é muito importante. Baixou o aplicativo, aba Investimentos, Fundos de Investimentos. Lá você vai encontrar os fundos da Gard, de multimercado, dentre outros fundos também multimercado que você pode acessar, e ter ali essa possibilidade de investir, não ter que se preocuparem nesses, no próprio nome já diz, né, nesses multimercados. Exato. Dentro do cenário econômico, você não precisa se preocupar. Além disso, falando também de fundos de investimento de forma geral, você tem ali alguns serviços que o PagBank oferece para você, para facilitar os fundos em destaque, que ajuda para você nessa escolha, o investimento em um clique, que você só coloca ali o valor que você quer investir e já direciona para você também. São algumas das facilidades de fundos de investimentos que o PagBank oferece para você. E o importante é a gente lembrar que multimercado e fundos é para longo prazo. Então, a gente olha muito para a evolução e quando a gente olha, por exemplo, na Gard, nosso produto principal tem 10 anos, completa 10 anos agora em novembro. Quem investiu no início da gestora, no início desse produto, que é o D'Artagnan, hoje tem 165% de rentabilidade. Então, é tempo. É sementinha para ser plantada com certeza. E vai colhendo. Até porque é uma parte do planejamento da preservação do patrimônio dos investidores. Quando a gente planta uma semente, a gente não colhe o fruto no dia seguinte, né? Tem que esperar esse tempo da natureza para poder colher esse fruto. Exato, a natureza ensina a gente. Com certeza. Que legal. E eu acho que cabe até reforçar, né? Muitos empreendedores consomem os nossos conteúdos, enfim, você, empreendedor que está assistindo aí também, você pode pensar, poxa, assim como o Carlos, você tem o seu negócio e você naturalmente investe nesse negócio. Pouco, muito, enfim, independente do valor. E muitas vezes a gente tem que prestar atenção nisso, não só investir no próprio negócio, assim como é o projeto aqui, até porque o seu próprio negócio já tem muito risco, isso é um fato, mas também diversificar isso, colocar em investimento, e o fundo multimercado deve ser um deles, enfim, pode ser um deles. Então, não só focar no seu negócio. Eu sei que, assim como o Carlos, ele é expert, aqui ele entende qual que é o melhor produto, qual que é o melhor cliente, qual que é o melhor retorno que ele pode ter. Fato, você impera aqui, você e as abelhas imperam nesse negócio. Mas é importante também olhar para as outras possibilidades de investimentos. E pelo que eu sei, você tem alguns investimentos, né? Você tem algumas diversificações que você faz, né? Eu sou um curioso, assim, né? Comecei com aquela coisa de juntar no cofrinho quando era criança. Clássico. Daí você passa para poupança. Meu pai sempre guardou ouro, né? Sempre comprava um pouquinho de ouro, dólar. E aí isso também foi entrando um pouquinho dentro de mim. Fui pesquisar um pouco sobre ações, né? Para desmistificar também, nossa, ação, que terror, né? Uhum. Então, para poder saber um pouquinho de cada coisa. E hoje eu busco diversificar também, né? Um pouquinho fora do Brasil, um pouquinho fundo imobiliário, um pouquinho ação, um pouquinho renda fixa. Multimercados agora fiquei super curioso, né? Para poder também fazer mais um pacote ali. Então é isso, quanto mais a gente puder buscar as fontes
e também estar com pessoas especializadas nisso, eu acho que é o essencial. Legal, e a pergunta que a gente sempre faz aqui nos nossos episódios, né? Depois desse nosso bate-papo, tem uma tendência de você investir em um fundo multimercado? Com certeza. Tá As familiarizado? abelhas mostram que sim, né? A gente tem que diversificar as flores, né? Elas não vão pegar o néctar de uma florada só, uma árvore Legal. só, né? Estando dentro desse bioma tão Legal. diverso, eu acho legal a gente beber um pouquinho de cada fonte. Excelente. Legal. Eu ficaria aqui o dia inteiro, fácil. Eu moro em São Paulo e vir para esse lugar tão lindo, em contato com o meio ambiente, com as abelhas, eu facilmente moraria aqui, facilmente. Mas o nosso episódio ele está caminhando ali para o nosso fechamento. A gente tem que fechar. Espero que tenha valido a pena para ti, espero que tenha valido para vocês que nos assistem, para você. Valeu a pena o nosso Muito, bate-papo, Carlos? Demais, muito enriquecedor poder também falar do propósito da Believing, né? Trocar esses conhecimentos é sempre maravilhoso. Foi uma Agradeço por você nos receber aqui. Muito obrigado mesmo pelo papo. Naira, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi muito enriquecedor. Foi, eu que tenho que agradecer. Obrigado por esse papo. Aprendi muito sobre as abelhas. Provei um mel maravilhoso. Nós provamos, na verdade. E mais uma vez, se você quiser provar ali esse mel, procure pelo mel das abelhas, Abelhas indígenas sem ferrão. que tem um nome, Jataí, Jataí. são mais de 200 espécies, Mandaçaia, Uruçu. e por aí vai, Por né? aí vai, diversidade. Pessoal, esse foi mais um episódio do Convida. Se você gostou dessa história fantástica que foi o projeto da Believing, a nossa série ela contempla várias outras histórias tão lindas quanto. Continue nos assistindo e o próximo episódio a gente vai falar sobre fundo de investimentos sistemáticos. Parece um pouco complexo o nome? Fica tranquila. Por quê? A nossa série tem esse intuito de desmistificar, quebrar os tabus e simplificar para você que está nos assistindo esse mundo dos investimentos de forma geral. Acompanhe nossas redes sociais, nos siga, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!